Boa tarde, galera. Saudações vascaínas, aqui Reinaldo Jeremias. Tô mais uma vez falando com vocês no canal do JPeço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, dê seu like, dê seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, galera, o negócio é o seguinte, né? Vamos falar ontem, um pouco, né, do jogo de ontem, né? O Vasco perdeu ontem, já falei, mas uma coisa que tem integrado, que acontece, saiu até a notícia hoje, né? Todo mundo sabe que o Pedrinho pediu R$ 80 à Crefisa. A Crefisa que pegou R$ 80 de empréstimo com a Crefisa. A Crefisa que é mandada por Lan Martins, o marido lá da Leila Pereira lá, né? Cara, e foi divulgado isso, cara. O erro foi divulgado isso. Logo no jogo que o Vasco ia jogar contra o Palmeiras. O Pedrinho deu uma coletiva, falou aquilo. Aí acontece, vem pessoa em invenção, tem mulambo aí fazendo vídeo dizendo que o Vasco vendeu o jogo pro Palmeiras. Rapaz, isso aí é um maior absurdo, cara. Cara, se tem vascaíno que acredita nisso, o cara é idiota. Aliás, Mulambo que inventa uma merda dessa é um idiota mesmo, né? Falar que o jogo contra o Palmeiras foi vendido é engraçado que eu acho engraçado nisso também que Mulambo sempre inventa isso, né? Que teve aquele jogo contra o Cruzeiro que o Vasco ganhou, que inclusive ajudou eles, né? Aí teve um mulambo que falou assim: ah, será que no jogo contra o Palmeiras vai ter a união sinistra? O Vasco vai abrir. Cara, não existe uma merda dessa. Agora, o pior de tudo isso daí, cara, foi o seguinte: o Pedrinho ter divulgado aí que ia pegar esse empréstimo de R$ 80 milhões. Esse empréstimo aí é para pagar negócio de futebol do Vasco, vários acordos que o Vasco tem, dívidas trabalhísticas que o Vasco tem. Pegou lá com a Crefisa, que a dona da Crefisa é o marido da Leila Pereira, né? Certo, aí vem a teoria da conspiração, uma coisa que eu acho que é mentira, né? Eu acho não, tenho certeza que é. Também ficou ouvindo um assunto que a Crefisa ia pegar e ia patrocinar o Vasco. Não sei, cara, eu não sei. Mas o povo inventa uma merda que eu te falar, né, cara? Mas isso aí não tem desculpa. O Vasco ontem perdeu. A questão do Vasco perdeu ontem, falar. Cara, primeiro que eu falei ontem, cara, aquele Lucas Oliveira, ele é totalmente culpado. A mais culpada é o Diniz ter colocado ele. Cara, eu acho que mais culpada é a diretoria do Pedrinho ter mantido esse jogador. Esse jogador que eu tava falando que que eu tava falando ontem, esse jogador que o Pedrinho e o Felipe trouxeram ele, falaram que jogaram com ele, conhece ele lá de um time pequeno lá do Tigre, sei lá, um time aí, não sei. E trouxeram ele pro Vasco. Certo, de início o Sport queria comprar esse jogador, o Vasco não liberou. O seu Pedrinho preferiu ficar com o jogador. O Diniz chegou e, enquanto o Palmeiras segurou ele, botou ele lá. E uma coisa que eu falei ontem, assim, eu falei ontem, cara, assim, o Vasco ele não tem peça de reposição. Você vê, ontem não jogou o Barros, com o terceiro amarelo. Não jogou o Carlos Cuesta, teve uma lesão. Inclusive, não sei, ele é dúvida contra o Vitória domingo, né? Se ele não jogar, só vai voltar depois da data FIFA contra o Fortaleza. E não jogou o Matheus França. E o Vasco fica na dependência desses três jogadores, cara. Se esses três não jogarem, a gente tá na merda. O time do Vasco, onde todos se consertaram, não foi só o Lucas Oliveira também, o Hugo Moura também, jogando lá na frente também. Pô, lá na frente marcando ninguém, cara. Certo? E não marcando ninguém, todo mundo perdido em campo ontem. Cara, eu não sei. E ontem também um pênalti que o pessoal falou foi em cima do Ryan. Eu não estou dizendo que esse pênalti ia resolver o jogo, ia resolver a partida. Mas assim, o árbitro nem para chamar o VAR. O Vasco ontem não jogou nada, não jogou nada. O futebol do Vasco foi uma merda ontem. Foi um lixo. Rapaz, vou te falar, eu tô com vergonha de ficar vendo o Globo Esporte e ver o jogo do Vasco ontem, que eu já passei raiva com aquele jogo. Já passei raiva ontem. Mas assim, o time todo desatento, todo desconcertado. O time do Vasco uma merda ontem.
Não tem peça de reposição, não tem nada. O seu Verratti ontem, te falar, estava perdido em campo. Né? Ontem não era jogo pro Verratti, estava perdido. Estava perdido. O Léo Jardim deu uma entrevista, falou que falou que sabia que o Palmeiras tinha mais a bola, gostava de ter mais a posição da bola, o time não se alertou nisso, mas o time estava todo perdido ontem. Vou te falar, o Diniz ele deixou o dinizismo de lado. Os outros jogos aí ele jogou, ele era aquele cara que gosta de sair dando toquinho de lá de trás, né? Mas só que ele viu que o Vasco precisava ganhar contra o Cruzeiro, foi assim, saiu chutando a bola pra frente. Contra o Cruzeiro foi assim, mas ontem ele se perdeu, seu Diniz. Ele falou que, não, que o Lucas Oliveira entrou bem contra o Flamengo, mereceu uma confiança, ficou com medo de colocar o Lucas Freitas. Agora eu tô achando que contra o Sport ele vai deve colocar o Hugo Moura como zagueiro, né? Que eu não sei se o Carlos Cuesta deve voltar, não sei. O Barro volta, é muito complicado. O futebol do Vasco ontem foi horroroso. Assim, não tem muita desculpa, não tem desculpa. O Vasco tomou 3 gols em 23 minutos. Em 23 minutos. O Vasco não tem peça de reposição, seu Pedrinho. O Vasco não tem peça de reposição, seu Diniz. Coloca esse Lucas Oliveira, ele, a maior parcela de culpa dentro do campo é dele. Porque esse moleque é ruim. Porque o Pedrinho não deixou esse moleque embora quando teve a oportunidade de ser vendido. O Sport queria pegar esse garoto aí, vocês não quiseram deixar ele ir. Ei, seu Pedrinho, ei, seu Felipe. Aí coloca o moleque no jogo contra o Palmeiras para fazer essa vergonha aí. A culpa é de você, a culpa é dele, mas é de vocês também que segurar aí, fica segurando essas barangas velhas aí. Certo, essas barangas velhas aí. E mais uma vez repito, cara, esses flamenguistas aí ficam falando aí, não, que o Vasco vendeu a partida. Cara, o Vasco não vendeu jogo nenhum, o Vasco não jogou foi nada. Entrou com o time todo desfalcado. Também não é desculpa para derrota também, porque o Vasco não tem peça de reposição. Aí fica canais aí querendo viralizar, principalmente canais do Mulambo, querendo viralizar querendo viralizar na internet para querer ganhar like. Não vendeu. Não vendeu nada para Pareira Pereira, não vendeu para Crefissa, não vendeu os 3 pontos, vendeu nada. Mas também o Pedrinho também tem que ter falado também isso daí, né, numa hora errada, um jogo contra o Palmeiras. Ele vai falar isso aí para vir a teoria da conspiração que o Vasco vendeu a partida. Pelo amor de Deus. E você, o vascaíno que acredita nessa história, você é um babaca. Porque eu não acredito nessa história, não. Eu acredito que o Vasco jogou um péssimo futebol, o Vasco não deu conta. Beleza? Essa é a minha análise aí, galera. Saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, desde eu te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo isso, beleza? Saudações vascaínas aqui abaixo, valeu, fui.